Boa noite a todos. Paz do Senhor esteja com todos. Queria convidar a todos para que nós possamos dar início ao nosso culto ao Senhor. Quem puder ficar de pé, fique de pé. Amém. Que possamos, nesse momento, estarmos ligados aos céus, entronizados diante da presença do Senhor. Que o Senhor possa estar aqui no nosso meio, nos abençoando, nos tocando, falando ao nosso coração. Amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Queria repetir: Espírito, enche minha vida. Espírito, declare: enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero amar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amado, em nome de Podem sentar.
Para quem esteve aqui domingo passado, eu creio que o tema que o pastor Roger vai trazer encaixa perfeitamente com o ato do doutor, domingo passado. Promessa de Deus na Bíblia para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Do mesmo modo, confia, ania, e promessa está inclusa todo aquele que ouviu as exortações de Renato, se colocou à prova, tentou ali corrigir algo durante a semana. Por fim, essa promessa ela inclui todo aquele que desfruta, experimenta ter paz. Provém da comunhão com Deus. Então, Bíblias no livro, carta, 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. É uma promessa que vai muito além do que a gente pode viver aqui desse lado da existência. Acredito que Renato foi conduzido pelo Espírito Santo, foi muito assertivo. Hoje a gente vive numa sociedade que visa muita prosperidade, né? A teologia coaching, mas esquece que, de fato, Deus ele é um Deus de promessa, mas a gente tem a promessa, é a vida eterna, que é a certeza de que estaremos juntos, lá do outro lado da existência, eternamente com o nosso Deus, com nossos amigos, louvando a glória do nosso Senhor. Então, que possamos ter cada vez mais essa paz dentro de nós e inclinar toda a nossa esperança nessa promessa. Todos cremos que irá se cumprir. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos celebrar o Senhor Jesus, esse que quebra o jugo, é o mais forte, é o nosso amado. E que você acompanhasse com as palmas em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que a terra treme, o santo, eu admiro, desejo santo, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que tremenda, ó que tremenda graça, ó que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, eu sou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meu ao caos, adota o órfão, livrando o mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória és.
governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda! Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Que tremenda graça, oh, que infalível amor. Tomou meu lugar, tomou meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pelo que fez por mim. Oh, que tremenda graça. Aleluia. É vitorioso, amém? Possamos cantar essa vitória diante da presença do Rei. Diego, a tecla está fechada aqui. Problemas técnicos, mas é normal, viu, gente? Quando a noite fria cair sobre mim, na, e no deserto eu me encontrar, viver cercados pelo egípcio e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Você pode acompanhar com as palmas, eu viu? sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi,
nasce o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi: abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi: abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Compartilhar algo com vocês aqui. Ezequiel, capítulo 47, do 39, fala que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou pela água que batia no tornozelo. Então levou a margem do rio e mediu mais 500 metros e levou pela água. E essa passagem a maioria já conhece. Eu me senti assim nos últimos anos. Deus me chamando, mais 500, depois mais 500. E era Ele me chamando para a intimidade com Ele. E diferente do mundo, nós não subimos uma escada, né? Nós descemos a profundidade, que é a presença dEle. E descendo essa profundidade, eu sofri várias questões, mas quanto mais vinha aquelas dificuldades, mais me aproximava do Senhor. E Ele chamava: vem mais 500. É que você não consiga mais tocar o chão. É que eu seja o seu chão. É que eu cuide da sua vida completamente. Até que você confie em mim. Além de tudo, eu não consigo entender esse amor do Senhor para conosco. Essa graça infinita que Ele tem para nós. E mandou seu Filho para morrer por nós. Então vamos entoar esse louvor. Fiz uma promessa ao Senhor que todos os dias da minha vida, independente de qualquer coisa, eu louvaria o nome dEle. Quem é do louvor sabe as divergências que existem em quem é levita em várias questões, mas sempre nós estamos ali. Eu vejo no rosto de cada um deles dizendo: é para o Senhor que a gente está aqui. Então vamos adorar a Ele. Não consigo entender o que eu fiz pra merecer o Rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é
jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive. Yeshua, diga, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Pode sentar, as crianças podem ir para a salinha. Bom, domingo a gente começar na casa de Deus, né? Estamos aqui louvando. Preparou realmente nossos corações, né, para esse momento também da palavra. Na adolescência, às vezes eu competia com um dos meus irmãos no quebra-braço. Não sei quantos já lutaram quebra-braço, né? Ele era um pouquinho mais jovem do que eu, e então eu sempre ganhava, né? Mas teve um belo dia que ele ganhou. E você acredita que nunca mais ele quis, ele não queria, vamos de novo? Não, queria partir como vencedor. Agora, isso me irritou, mas depois eu começo a pensar, eu tenho que me irritar comigo também, que o problema é que não só que ele fez um checkmate assim comigo, mas que eu também me irritei. Mas não é típico isso. Não é típico do ser humano, gostamos de vencer, ter a última palavra, queremos ter a nossa chance de prevalecer, né? E às vezes a gente minimiza esse nosso pecado, dizendo assim, eu sou competitivo, eu tenho espírito competitivo. A vontade de Deus muitas vezes apresenta uma tentação saudável entre a minha vontade e a dele. Eu busco, não sei você, mas eu busco entender como a minha vontade pode se encaixar na vontade de Deus. Não sei se você tem esses dilemas também. Afinal, se Deus nos deu uma vontade, então para que estar em conflito? Ou será que eu sempre vou abrir mão da minha vontade? Como é que funciona isso? Deus nos deu a capacidade de planejar também, não é? Então, você vai planejar, fazer seus planos. Você tem metas e coisas que você quer conseguir. E desejar certas coisas. Como é que exatamente a oração se encaixa em tudo? Curioso sobre essas coisas.
gosto de fazer perguntas para mim, para a palavra de Deus, e a gente começa a ver como a palavra de Deus também fala dessas coisas. Oração e a vontade de Deus muitas vezes são enigmas para a gente. Como é que funciona? Ora, se Deus é soberano, por que orar, né? Já pensou, questionou? Mas vamos lembrar que Ele é tão soberano que Ele escolhe usar as orações. Parte do processo. Nós somos ordenados, somos encorajados a orarmos sobre as coisas que estão no nosso coração. E eu observo várias respostas. Parece que só tem 3 respostas para a oração. Sim, não e o outro. Qual é? Espere. Né? Às vezes o momento não é o momento que nós queremos. E nós sabemos que a nossa motivação do coração pode estar errado muitas vezes com o nosso pedido. Nosso coração, a palavra diz que é enganoso. Nós precisamos desse processo de alinhamento. E a oração faz um papel muito importante nesse alinhamento. Hoje eu espero que a mensagem nos ajude a confiar mais nos propósitos maiores de Deus. Também entendermos o grande amor que Ele tem para com cada um de nós. Então vamos orar mais uma vez, entregando esse tempo a Deus. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo momento que nós podemos ter de abrir a Tua palavra e colhermos bênçãos para nossas vidas. Nos abençoe, Senhor, nos faça aqueles adoradores de coração. Adoradores que estamos diante de Ti, reconhecendo quem Tu és. Reconhecendo a Tua glória, a Tua maravilha, o Teu poder. Sim, o Teu grande amor para conosco. Amor este imerecido. Temos que te agradecer e pedir que Tu possa esclarecer nossos corações com a Tua palavra. Chegar de encontro com necessidades aqui nessa igreja. Assim. Nós possamos estar cada dia sendo encorajados e também confrontados pela Tua palavra. Oramos agradecidos, Jesus. Então, além da rendição, vamos começar a pensar sobre o lugar da rendição. Né? Rendição ou submissão é uma prática no cristianismo. Não sei se você já notou isso. Muitas vezes a gente não entende a importância da rendição, submissão. O corpo de Cristo é importante, nós temos aqueles mandamentos recíprocos, amai-vos cordialmente uns aos outros. Encorajai-vos, aconselhai-vos uns aos outros. Isso a gente tem que entender a nossa interdependência com os outros, né? Também tem aquela palavra de Jesus de virar a outra face. A gente leva uma lapada, né? Não é claro que aquela não é regra geral, é uma regra também, não é uma regra específica, é uma regra geral. Mais ou menos aquela ideia, as pessoas que nos maltratam, geralmente qual é a nossa reação? É agir, é dar o troco, é ter vingança. É como eu falei, ter o quebra-braço, né? A palavra nos ensina um outro caminho. O lugar da rendição, aqui primeiro, essa questão da rendição é uma prática do cristianismo, né? Mas o lugar no corpo de Cristo é importante, a gente falou aqui, né? Rendição é importante na vontade de Deus. Então eu espero que você queira a vontade de Deus na sua vida. Sua família. Se você não quer, então as coisas não vão aplicar. Mas se você desejar a vontade de Deus, então a gente está em campos agora importantes, terreno importante para trabalhar. Vamos ver a primeira passagem aqui. Diz assim, Mateus 6, 9 e 10. A oração do Pai Nosso. Vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa já é uma parte da oração modelo, podemos dizer assim. Essa oração dizer que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, aqui na terra como no céu. Eu gosto de dizer que a vontade de Deus é feita tranquilamente no céu. Não é verdade? É no mundo que a gente vem, começa a ver o problema, a problemática.
Somos nós, os seres humanos, que criamos essa dificuldade. A rendição nos atrai muito para a parte humana. Temos um espírito competitivo, de gostarmos de ganhar, como a gente falou. Rendição pode ser uma volta de 180 graus, muitas vezes. Deus mandar. Eu estou indo para cá, eu quero a vontade de Deus, eu estou em sintonia com Deus. Ele diz, não, não é por aqui. É por ali. A gente tem que cooperar com a vontade de Deus, quando eu estou talvez indo na direção oposta, inicialmente. Quando eu simplesmente não estava entendendo aquilo que Deus queria e talvez até remando contra. Não sei se você já teve essa experiência. À noite a gente quer ser bem prático. Você é que tem que aplicar ao seu contexto. Quantas vezes a gente diz, mas eu não queria que fosse assim. Mas eu não queria que acontecesse aquilo. Eu não queria ter essa demanda na minha vida. Eu não queria ter essa responsabilidade na minha vida agora. Para que agora? E a gente vê que as tempestades muitas vezes vêm grande momento, grande volume. Não vem parceladamente como a gente gostaria. Tem dias, eu acho que você tem essa experiência que começa com problemas e termina com problemas o dia. Eu não aguento mais, né? A gente fica dentro desse dilema, remando contra, às vezes. A rendição pode significar segurar com menos força a nossa insistência em alguma coisa, largando a nossa mania de controlar tudo. Gosto de ter as coisas controladas, né? Organizadas. Mas o mundo que a gente vive é um caos. Os momentos que a gente passa muitas vezes não são tão organizadas assim. O momento pode ser de dar o primeiro passo no processo de Deus até concedendo o que nós estamos querendo. Pode até ser isso. Eu queria um outro texto muito importante na minha vida. É que a rendição não nos atrai muito com nossa questão humana. E foi citado a semana passada e Renato pregou sobre esse texto. Esse texto e outras partes do Salmo. Mas esse versículo tem sido o versículo chave da minha vida. Uma afinidade muito forte com isso aqui. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do coração. Por isso que eu digo que eu tenho esses conflitos, eu tenho esses dilemas, né? Eu estava numa grande conferência missionária, estava no seminário, fui viajar para outro estado com alguns seminaristas, para outro seminário, a gente fez um grande encontro sobre missão. Naquele local, Deus tocou no meu coração, centenas de alunos ali nessa conferência. Eu vi que eu desejava ser um missionário, mas eu botava um monte de defeitos, um monte de dificuldade. Eu tenho muitos heróis na minha vida, no campo missionário. Meus pais e outros que eram missionários, eu não chego aos pés desses aí, não. Eu não tenho as habilidades que eu gostaria de ter. Eu queria ser mais extrovertido e não sou. Colocar um monte de coisa. Naquele dia, o eleitor ele falou em cima de, acho que vários textos, mas esse texto, para mim. Porque eu orei assim, eu digo, Senhor, porque ele disse assim, você pode se sentir diante de uma porta enorme e você é bem pequenininho. Você não sabe nem abrir essa porta. Você deseja passar pela porta. Eu estava pensando nisso. Mas você não precisa abrir a porta, porque Deus é que vai abrir essa porta. Deus é que vai mostrar a sua vontade. Então, nesse momento, eu disse para Deus, olha, eu vou dizer o seguinte, se o Senhor me quiser como missionário, como pastor, me dê essa realização. Se não, tira esse desejo do meu coração. Por favor, tira, porque eu estava numa angústia. Mas eu digo para o Senhor que eu estou disposto, pela fé, nas minhas capacidades. Então, foi uma oração muito sincera. Ou tira o desejo e dá a realização.
me dê paz. Tem alguma coisa nesse sentido. Eu só sei que depois daquele momento, Deus só fez esclarecer, encorajar, fortalecer chamada na minha. Agora, antes, voltando ao filme, antes, uns anos antes, eu tinha uma namorada chamada Márcia. Né? E meu mundo desabou porque ela rompeu o namoro aqui no Brasil. Eu estava aqui. Mas partiu meu coração. Eu morava em João Pessoa, ela em Recife na época. Eu tinha vindo para a casa dela. Gostava muito de mim, a família toda gostava de mim. Márcia também. Né? Mas nesse belo dia, ela decidiu romper o namoro. E não falou por quê. Depois eu fui descobrir que como ela era um pouco rebelde, viu? Sabe que Márcia é uma personalidade forte. Ela é essa doçura que vocês conhecem, né? Mas ela é de propósitos, né? Ela era um pouquinho rebelde na época e eu era o primeiro namorado que os pais aprovaram. E o pai, eu não sabia disso, chegou para ela, olha, quando ele pedir casamento, você vai aceitar? Ela se assustou. Ela disse, peraí. É um namoro, né? Ela não explicou isso, verbalizou, mas ela disse, isso aqui eu estou fora. Essa aprovação toda dos pais, aquela coisa. Aí partiu meu coração. Ela foi para um lugar nos Estados Unidos, um seminário em Iowa, eu fui para Pensilvânia. A gente manteve, eu insisti em manter uma amizade, cordialidade, mandava cartas. Mas meu coração estava arrasado, né? Assim que eu soube depois que minha sogra ela estava orando, Senhor, use o versículo Salmo 37,4 na vida de Rô. Não é coincidência, não. Deus usou para me chamar. E outra coisa, a gente era dois jovens que não tinham um rumo certo na vida, não sabia o que queria. Estava indo para outra América para fazer estudo, pensando em ministério, mas sem saber exatamente o que a gente. Deus fez uma chamada também individual na vida de Márcia para missões, outro contexto, outra conferência, estava presente. Então, ele alinhou a vontade dele com a gente de novo, né? Já sabem o fim da história, né? Já sabe que foi uma bênção de Deus. Ele deu o desejo do meu coração de ministério e a menina tinha essa paixão por ela. Deus sabe o que faz. Eu digo assim, se eu quero ver a minha vontade e a vontade de Deus, muitas vezes é como você entrar nessas rodovias de alta velocidade. Não é? Você tem aquele caminhozinho que chega e se junta. Né? Então, vamos pensar assim, sua vontade e a minha vontade. E a vontade de Deus é esta. E no canto, você chega geralmente até aquela placa que mostra que você deve dar preferência. É isso mesmo? E quem tem preferência é quem está vindo em velocidade. Você está entrando. Você vai ceder a sua vontade, a vontade maior de Deus. E veja o que acontece. Daqui a pouco os dois estão juntos. A vontade de Deus é a nossa vontade. Eu gosto muito desse versículo que Deus usou muito fortemente na minha vida. Então a gente tem que reconhecer propósitos maiores de Deus ao nosso redor. Porque o mundo, incrível que pareça, não gira em torno de eu e você. E o mundo hoje em dia ensina isso, o egocentrismo. Tudo gira em torno do ser humano, que você tem que ser feliz, você tem que buscar seus planos, e tudo parece que gira em torno do indivíduo. A palavra de Deus não ensina assim. Deus é o Deus que é o centro. Amém? E tudo gira em torno de Deus e deve girar. E é assim que as coisas funcionam. É assim que nós temos que reconhecer, eu quero a minha vontade, mas a vontade de Deus, a vontade ao redor de mim é maior do que a minha vontade. E graças a Deus que Ele não responde com sim muitas orações nossas. Porque ia atrapalhar essa vontade. Ia atrapalhar a vontade de Deus na vida de outras pessoas. Não é bom que Deus diga não. Ou agora não, né? Pode ser assim. Tem seu tempo. Espere. Vai chegar. Reconhecendo os propósitos maiores ao nosso redor.
Vamos ver um texto clássico aqui. Ver que nosso Senhor Jesus passou por isso, como ele era totalmente Deus. Alguém diz assim, como é que você divide Jesus? Qual era a parte que era Deus e qual era a parte que era homem? Ele ensina que ele era totalmente Deus e totalmente homem, só sem pecado, né? Porque o pecado foi uma coisa que veio depois. Jesus é totalmente Deus, totalmente homem. Na sua humanidade, ele sofreu estas questões que nós sofremos, de uma vontade de estar livre de sofrimentos, por exemplo. Estar livre de ter que pagar os pecados da humanidade toda. Imagine. Mas vamos ver aqui essa oração de Jesus. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caem em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, queres afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, a tua. E amém porque ele fez isso. E amém porque ele encarou a cruz. E a cruz e o sofrimento de Jesus traz essa segurança, salvação. Lucas. Pai, eu não estou querendo passar por isso. Se for possível, livra-me desse cálice. Mas tudo não seja feito a minha vontade. Está vendo a rendição como é importante? Vendo os propósitos maiores de Deus. Sofrendo o peso dos pecados da humanidade. Meus pecados e os seus. Foi parte do propósito maior de Deus para o seu. Lembra da Ana que estava orando no templo, chorando e orando, querendo um filho? Sei que essa é uma angústia de muitas pessoas, às vezes, querer ter um filho, não poder. Minha primeira mensagem eu preguei, eu acho que eu tinha uns 17 anos de idade, foi no orfanato, lá em Pernambuco, aliás, lá perto de Paudalho. Eu estava no acampamento Palavra da Vida como equipante e me convidaram para uma granja vizinha para pregar para os órfãos. Eu achei interessante pregar sobre esse texto e nunca mais esqueci as lições que eu vi ali. Essa mulher pediu a Deus, pediu e chorava e implorava, né? Deus, eu vou dar um filho. Agora eu quero esse filho de volta. Está vendo que ele às vezes a nossa oração ela é atendida e ela está dentro do propósito de Deus. Pode ter alguma condição, né? Essa mulher teve coragem de devolver seu filho a Deus. A história é fascinante aquilo aí. E Deus levantou desse homem, nasceu que foi Samuel, uma pessoa estratégica para a nação de Israel. Muito importante o ministério de Samuel. Foi através do pedido, o choro, a imploração de uma mãe. Então, a gente também não só reconhece os propósitos de Deus ao nosso redor, mas precisamos reconhecer os propósitos maiores de Deus em nós. Já parou para pensar o que é que Deus quer fazer na minha vida? Por que é que o apóstolo Paulo disse que ele poderia se gloriar nas tribulações? E dar graças e contar como motivo de grande alegria passar por diversas provações. Parece que o cara enlouqueceu, mas ele entendia bem essa receita. Tudo que vinha na vida dele era parte de Deus moldando-o, fazendo dele uma pessoa mais útil nas mãos de Deus. Não a alegria do sofrimento, mas a alegria do que é que Deus está fazendo na minha vida. Quantas vezes a gente resiste, batemos pés, ficamos emburrados, passando por situações. Eu me coloco nesse aí também. Quem é que gosta disso? Às vezes Deus está dizendo, olha, eu estou fazendo uma obra em. Então a gente tem que entender os propósitos maiores de Deus ao redor de nós e em nós. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, vocês lembram da história?
ele pediu a Deus, e vamos ler o texto aqui, que Deus tirasse dele esse espinho na carne. Mas verso 7 ele já começa a dizer o que ele aprendeu nisso. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse de mim. Mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Quando eu sou fraco, é que sou. Ele é forte como? Seu aliado forte, que é Deus. Está fazendo uma obra nele e através dele. Faz isso em nossas vidas. Esquece de reconhecer. Já estava lendo um livro anos atrás, até com meus problemas de enxaqueca e dor de cabeça e coisa toda. Aí 2 autores de um livro, agora me fugiu um pouco o título e tal, mas ele dizia assim, que Deus usa a dor, muitas vezes, numa personalidade forte, quebrar a gente um pouco, para quebrantar o nosso coração. Tem nada errado com uma pessoa firme, com propósito, uma pessoa com garra, que não existe, né? Mas às vezes a gente é demais nisso, né? E muito autossuficiente. Deus traz uma provação, uma dor, né, para quebrantar nosso colega aqui. Eu vou falar, pastor Cláudio, lá de um dia a gente orando junto. Hoje eu acho que Deus lhe deu, você é o pastor que você é, pelos problemas que você foi referência a meu espinho na carne. Eu sou muito diferente de Paulo. Eu não só pedi 3 vezes para Deus tirar, eu já pedi um monte de vezes. Já tive gente orando por dias, aquelas coisas todas. Mas Deus até agora, minha graça basta. Né? Então, dor é uma ferramenta também, sofrimento. As dificuldades nos servem para nos manter humildes, dependentes em Deus. Como ele começou esse texto, que Paulo recebeu esse espinho na carne para não se exaltar, porque ele tinha visto grandes revelações, era usado grandemente por Deus. Ia se achar, né? Dar um espinho na carne, permitir ainda como mensageiro de Satanás, uma coisa maravilhosa. Como Deus é soberano até acima de Satanás. Satanás está lá pintando e bordando e Deus está usando até isso. Nas nossas reações, na nossa rendição, nossa sujeição à vontade. Que é para um bem maior ao redor de nós, às vezes, bem maior em nossa vida. Um certo pastor estava dando uma aula, numa conferência para líderes, e ele tinha o tema de como lidar com pessoas difíceis. Era o perito em falar sobre isso. Depois da aula, chegou um cidadão que ele conhecia para ele. Pastor, o senhor é a pessoa difícil da minha vida. Olha, foi uma chamada de atenção. Né? Alguém vai dizer, então, as pessoas difíceis são também uma parte do nossa escola. Agora, eu não digo para você que a gente tem permissão de ser uma pessoa difícil. Estou dizendo isso, por favor. Mas, às vezes, nós somos. Aquela pessoa que é difícil para nós, talvez é recíproco. Mas é uma tarefa que Deus está nos dando, uma responsabilidade de nós administrarmos. Ele cria caráter em nossas vidas. Às vezes, de repente, as coisas são superadas, né? Grandes amizades se nascem. Agora, a gente começou com a ideia da rendição, mas lembra que o título da mensagem era além da rendição.
além. Então, aqui eu queria falar de além da rendição, é um avanço. O que a gente quer dizer com isso? Na rendição, como eu estava falando, muitas vezes tem aquele quebra-braço, né? Você, quando você cedeu, né, para Deus ou para outras pessoas, você sentiu uma perda, você sentiu um sacrifício, uma angústia. Isso me custou, essa atitude me custou. E tudo isso é positivo e louvável. Tem gente que tem o dom de servir os outros e não vejam preço, não medem preço. Eu vejo mães e pais que abrem mão de conforto, sacrificar para os seus filhos. Nem sentem, né, o amor que eles têm. Às vezes não é uma coisa interessante isso aí. Acham prazer em servir as pessoas que têm o dom de servir. Todos nós devemos servir. A palavra nos chama para servir. Tanto para a gente. Mas tem pessoas que não, parece que é daquela pessoa. Ela respira servir aos outros. Tem prazer nisso. Interessante que a gente, quando fala de além de rendição, vamos pensar em, além da rendição é um avanço que a gente falou, mas até uma clareza e discernimento. E naquela angústia de você abrir mão, de você render-se à vontade de Deus em determinadas situações, você começa a ter clareza. Clarear. Já teve aquela resposta que você queria agora e Deus diz, espere. Quando vem a resposta, meses ou anos depois, você, agora entendi. Agora entendi por que naquele momento foi do meu jeito. Clareza e discernimento acontece. O processo é uma coisa que às vezes não acontece automaticamente. Mas é importante, a gente tocou em oração, mas vamos ver aqui, Jesus falou, aqui uma espécie de parábola. Diz, então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães. Que um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Estiver dentro e responda, não me incomode, a porta já está fechada. Eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que você me pede. Eu lhes digo, embora que ele não se levanta para dar-lhe pão, ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhes dará tudo o que precisar. Aquele amigo que insistiu, mas pense 2 vezes, olha, estou precisando mesmo e tal. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe. E busquem e aquele que bate a porta será aberta. Lembrando, conflito, nossa vontade é a vontade de Deus. Nada de errado em ficar pedindo, orando com Deus. E ele responde, a porta se abre. A pessoa que pede recebe, encontra, notando que você pode encontrar uma resposta não. Chegar a discernimento. Você está imerso na vontade de Deus e agora as coisas não estão daquela importância toda. Por isso que além da rendição, até uma resposta não fica clara e a gente então tem a questão de além da rendição para clareza e discernimento e além da rendição a paz. Na verdade o que nós queremos é paz, ou não? Você tem conflito, tem dúvidas, tem angústias, então você quer. E esse processo da oração, o processo de entrega a Deus, e às vezes, além da rendição à paz, é quando nós chegamos ao nível de não precisar ter todas as respostas. Já teve a criança que diz, mas por que, papai e mamãe? A criança não gosta disso. Isso que é uma grande explicação, mas
tem nem condição da mente da criança de entender aquilo. E a gente tem paz nisso. E tem um verso em Colossenses, né? Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração. Isso que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Muito bacana esse versículo. Que a paz seja o árbitro, seja o juiz em nosso coração. Eu estou sintonizado, gosto de colocar essa qualificação aqui. Eu estou em sintonia com a vontade de Deus, né? Eu estou querendo a vontade de Deus. Então, quando a resposta vem, paz. O pedido fica menos importante que a gente querer participar da vontade de Deus na nossa vida. A minha vontade agora não é tão importante. Eu quero realmente, nessa atitude, além da rendição, é a vontade perfeita. Agora, isso pode soar estranho para muitos. Eu falei no início, se você não deseja saber a vontade de Deus, isso aqui vai ter lógica alguma. Mas, de algum momento, nós temos que entender que nossa vida, nosso propósito de vida, não é aqueles propósitos, eu quero construir uma casa própria, eu quero educar meus filhos, eu quero ter uma boa renda, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Não é o propósito da vida. Não viemos para essa vida. Essas são questões da vida, mas tem que ter um contexto maior, um significado maior. Esse significado se encontra na pessoa. A gente chega nessa além da rendição, sabendo que tudo está sob controle. Deus soberano. Deus que trabalha no misterioso muitas vezes. E a gente faz parte de uma grande aventura. É uma aventura. Então, ele não sabe o que tem pela frente. Teria escolhido certas coisas. Faz parte de uma aventura. Você está junto dentro desses propósitos maiores. Teve um missionário que, anos atrás, foram para o campo missionário com sua esposa. Ele foi de navio e voltou de navio. No final da carreira. Eles chegaram esperando uma recepção lá no navio. Chegou. Eles estavam um pouco desanimados. Puxa, passou esses anos todos e tal. Quem estava aqui para reconhecer. Aí o marido disse para a esposa: olha, nós não chegamos em casa ainda não. Casa não. Céu, né? Confortar no seu coração. Tinha sido muito bom, claro. Era necessário. Ainda não chegaram em casa. Muito interessante essa. Para finalizar, um comediante americano que ele conta a história. Estava indo foi na França, falava francês. Ia num restaurante, o pessoal tudo traduzindo, que estava com ele, o pessoal ajudando, traduzindo o cardápio. Olha, tem isso e tem aquilo e tal. Ele foi para outro restaurante durante o tempo lá, começou a cansar, estou me sentindo uma criança aqui. Eu quero o cardápio aqui, eu vou pedir uma coisa, eu mesmo vou pedir. Pronto, aí ele pegou o cardápio, não tinha nada, né? Quero isso aqui. Tá certo. Aí trouxe, disse que no prato tinha um pássaro, com cabeça e tudo, os olhos olhando para ele. E agora, José, né? Aí ele disse: o senhor pode me trazer 2 fatias de pão, por favor? Disse, porque o americano ele come qualquer coisa com um sanduíche. Tendo 2 pedaços de pão, traça qualquer coisa. Aí eu fico pensando, qual é a sua lista daquelas coisas que gostaria, né? Sanduíche da vontade de Deus, está aí. Sei que a ilustração é um pouco cômica, né?
Mas às vezes é assim. A vontade de Deus deve prevalecer. E a gente só sai ganhando, né, nessa história. Nossa atitude, nossa vontade se alinha. Hoje à noite nós vamos ter uma casinha do casal formado pela igreja. Eu acompanhei o processo junto com você, de oração, certa angústia, né? O que é que Deus quer da nossa vida e tal. Eu vi o processo chegar à paz. A gente não vai ser um momento muito feliz. Estamos aqui para aprender a dizer não, vamos orar pela vontade. Deus está dizendo que o momento aqui acabou e a missão. Quem sou eu, né? Respeito. Da noite, daqui a pouco a gente vai chamar o grupo, cantar mais uma canção, depois a gente vai ter um momento de oração com o casal. Continuar pensando, meditando e a Deus a sua vontade. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. É assim eu em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. É assim eu em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. É assim eu em todo tempo, tu és, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
tua bondade me seguirá, Senhor. 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 É assim eu em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Sei que para a igreja foi uma surpresa bastante grande, né? De ter aquele texto do casal. José preferiu não falar, não sei se mudou de ideia, mas tá. Ele falou um texto bonito lá, estava no coração dele. Se você não leu, então leiam, né? E eu sei que a intenção também era fazer a viagem, voltar e ter uma despedida. Só que a turma quis homenagear hoje, porque de repente a volta não inclui um final de semana. A gente espera que sim. Final de semana, 2, 3, né? Deus é quem sabe, 4. Mas a gente queria mostrar o nosso carinho e orar pela família e pela sua viagem amanhã de madrugada, né? Ele já está saindo, a esposa Luna fica, a neném. Depois ele volta para buscá-los. Mas o seu tempo conosco em ministério, eu posso dizer que foi um prazer para mim, para nós como igreja também, todos. Quando o casal foi cogitado, eu sondei com a igreja, as pessoas, e não vi uma palavra negativa. Estou elogiando, olha, vai ser bênção em nossa vida, como tem sido. Eu estou fazendo as palavras porque tem pessoas aqui que queriam falar, mas não tem condição. Pela emoção, né? Com você não queria falar, por acho que por esse motivo. Sim. Eu não vou falar, irmãos, porque assim, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas não desejo que vejam duas pessoas brigando de foice. É a coisa mais feia do mundo, então é eu chorando. Pronto. Pois é, então nós vamos orar por eles, mas nós temos aqui uma lembrança que as mulheres prepararam, queria que vocês olhassem. Vou levar uma lembrança que é uma coisa típica, vocês vão entender, a igreja também. Um pouco aqui o significado desses artesanatos que a igreja fez no passado. Esse foi com bastante carinho, né? Coinonia, para levar coinonia no coração, né? Essas virtudes, essas qualidades aí. Dado com muito coração, muito carinho. E vamos orar. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Como é um costume, estender suas mãos, abençoando o casal, e nós vamos orar pela essa nova etapa deles na vida. Vamos orar. Meu Deus, eu te peço, casal amado, chegar à paz com essa decisão diante de ti. Uma decisão que nos deixa triste, mas também alegres. Sabendo que a tua vontade perfeita está sendo feita na vontade do casal, no mundo ao redor deles. E entendemos que pessoas, para onde eles vão precisar deles. Vão precisar do ministério desse casal. Nós os liberamos com muita alegria e paz, mesmo sentindo saudades. Pedimos o teu encaminhamento, a tua perfeita paz, a tua proteção sobre o casal.
sobre seus planos, sobre seus desejos, sobre seus ministérios. Obrigado, Senhor, pelo tempo, os laços. Obrigado pela dor, porque a dor faz parte de um amor que nós temos para com eles. Abençoa suas vidas ricamente. Nós te oramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Não deixe de dar um abraço. José está embarcando daqui a pouco, então sei que ele vai estar saindo em breve. Mas Deus abençoe a todos. Uma semana de paz. Tem uma palavra mensagem de um casal muito especial. Vamos ouvir.